Olá, como vai? Tudo bem? Vamos falar hoje sobre a lei da atração e da manifestação. Eu estou Fred Borba, eu sou terapeuta sistêmico, terapeuta energético e neste canal eu falo sobre lei da atração, física quântica, filosofia hermética e das minhas experiências em manifestar aquilo que desejo e algumas vezes manifestar aquilo que eu penso que não desejo, né? Sim, penso que não desejo porque algumas pessoas acham que a lei da atração é como um passe de mágica, que eu penso e logo vai acontecer, como se fosse uma varinha mágica que estivesse em meu poder e eu, através dela, consigo manipular todas as coisas e fazer acontecer aquilo que eu quero. Mas o grande X da questão é que não basta querer. O grande X da questão é que a lei da atração, ela só se manifesta através da vibração correta. Se eu vibro escassez, não tem como atrair prosperidade e abundância. Se eu vibro atrito, né? Se eu vibro inquietação, se eu vibro discórdia, não tem como eu ter paz, não tem como eu ter serenidade, não tem como eu conseguir, né, tranquilidade, viver tranquilidade, se a minha vibração está sempre em torno desses sentimentos negativos, dessas emoções negativas. E uma pessoa que vibra escassez, ela vive assim para sempre? Ela é assim? Então, na filosofia hermética existe a lei da polaridade. E aí vamos entender que o mundo é dual, que tudo tem dois lados. Nós temos o positivo e temos o negativo. Um exemplo aqui para você entender é que o frio e o quente são, na realidade, a mesma coisa em polos diferentes, em vibrações diferentes. O amor e o ódio são a mesma coisa, sentimentos, emoções, numa vibração diferente, em um polo diferente. Também entendemos que escassez e abundância são a mesma coisa, sentidas apenas de maneira diferente. Está num polo, numa vibração diferente. Isto quer dizer que se você vibra em escassez, é possível vibrar em prosperidade, é possível vibrar em abundância. E isso se faz aprendendo, se faz prestando atenção, né, em atenção plena. Como é que você está começando o seu dia? Se você começa o seu dia, por exemplo, hoje não é o meu dia, hoje é o pior dia da minha vida. Com certeza esse dia tem tudo para se tornar o pior dia. Esse dia tem tudo para ser um dia horrível, né? Mas se apesar de todos os acontecimentos em volta de você, tudo que está acontecendo na sua vida, às vezes difícil, né? Se você começar o dia com outro pensamento, né, vai gerar outro sentimento, que vai gerar outra atitude, que vai gerar mudanças na sua vida. A lei da atração é basicamente isso. É eu olhar a minha vibração, eu me conhecer, eu sentir como estou vibrando e eu então decidir vibrar da maneira diferente. Eu escolher, né? Por exemplo, muitas pessoas elas têm um sentimento, né, de que nunca vão conseguir nada e elas sempre falam: tudo para mim é muito difícil. Tudo para mim é muito difícil. Experimenta agora, a partir de agora, né, trazer para o seu coração um sentimento de momentos em que você viveu, algum momento da sua vida que você viveu paz, alegria, prosperidade, tranquilidade, ou um desses sentimentos, ou todos esses sentimentos, né, reúne esse sentimento, traz para o teu coração, né, e aí começa então a mudar a sua forma de falar. E começa a dizer o contrário disso, né? Olha, tudo para mim vem com facilidade, com riqueza e glória. Tudo para mim acontece com muita facilidade. Eu sou uma porta aberta que nada pode fechar. Ao invés de dizer, por exemplo, se eu coloco para você uma maçã e uma uva, né, e você não gosta da uva, né, o certo seria dizer: olha, eu prefiro a maçã, do que dizer eu não gosto da uva. Porque nós temos o poder da manifestação, nós temos o poder da cocriação, de criar com Deus. Porque nós somos um Deus em expansão aqui nesta terra. Você tem o poder de criar o seu dia, você tem o poder de criar a sua realidade.
E qual é a realidade que você cria se você, por exemplo, já acorda pensando que o dia vai ser horrível, que o dia vai ser um dia difícil, um dia não é o seu dia, né? Tem pessoas que falam isso, hoje não é o meu dia não, sabe? Eu acordei hoje com o pé esquerdo. Não precisa ser assim, né? Independente do pé que você acorde, de direito ou esquerdo, você tem o poder da escolha, né? E vibrar certo começa a partir do poder da escolha. Começa no momento em que eu escolho vibrar da maneira correta, né? E quando eu vibro da maneira correta, então eu entro no magnetismo e de atração, me permite atrair aquilo que eu quero. O grande X da questão é que um imã, ele não atrai só moedas. Um imã atrai também metais enferrujados. Se eu pegar um imã e eu direcioná-lo para pregos enferrujados, é o que ele vai atrair. Mas se eu pegar este mesmo imã e direcioná-lo para moedas, é o que ele vai atrair. Então, a tua atenção, a lei da atração começa com a tua atenção. Onde você bota a tua atenção? Onde você bota a tua intenção? Onde é que você foca? Aquilo que você foca é aquilo que vai acontecer, é aquilo que você vai trazer. Por esses dias, eu tive uma experiência fantástica, né? Eu sempre gosto de fechar o mês pagando todas as contas, né? Deixando tudo em dia, para que o próximo mês eu inicie os primeiros dias do mês com as dívidas todas, com as contas todas em dia, né? E aí a conta não fechava. Eu não tinha... Faltava no meu orçamento ainda uma margem. Eu não tinha margem que precisava para eu conseguir quitar as dívidas do mês, as contas do mês, e iniciar um novo mês com as contas todas em dia, né? E aí eu comecei eu faço muita meditação, né? Aliás, muita não, eu faço algumas meditações, porque tem dia que a correria é grande, eu já acordo com gratidão e vou para o trabalho, né? Mas na maioria das vezes, como foi hoje, eu sempre consigo parar para meditar, e respirar da maneira correta e meditar. E nessa meditação eu começo sempre com gratidão. Eu agradeço ao universo pela minha saúde, agradeço ao universo pela minha vida, pela existência dos meus pais, dos meus antepassados, dos meus ancestrais, pela vida dos meus filhos, minha descendência, netos, por aqueles que ainda virão a este mundo. Eu deixo registrado aqui nesse campo mórfico um sentimento de amor, de felicidade, de alegria por aqueles que chegarão a este mundo ainda, né, por parte da minha descendência. E, enfim, é todo um momento de gratidão pela saúde, gratidão pela vida, gratidão pela minha abundância. E depois eu começo a manifestar. Eu me permito sentir essa prosperidade, sentir esse momento de conquista, sentir as portas se abrindo. E aí eu disse, eu manifesto hoje o dinheiro certo para essa quantia para pagar todas essas contas, né? E aí eu fui para o trabalho e então eu disse, quando cheguei no trabalho, hoje eu pago todas essas contas. E aí, à tarde, me liga uma pessoa que me devia um dinheiro, uma quantia até significativa, há 5 anos. E essa pessoa sempre me via, dizia que ia pagar, e eu, tudo bem, eu vou aguardar, eu estou aguardando. E depois essa pessoa sumiu, desapareceu. E do nada essa pessoa conseguiu meu número, entrou em contato comigo e falou assim, poxa, eu preciso te pagar, eu preciso resolver essa situação com você, você foi muito paciente, nunca me fez passar vergonha, nunca bateu na minha porta, enfim, eu preciso te pagar, cara. Tu tá morando aonde? Eu dei meu endereço e quando chegou a noite, eu cheguei do trabalho, eu estava em casa e ele disse, tô no teu portão. E quando eu cheguei lá, ele pegou o dinheiro, foi contando, aí pegava uma quantia, contava, enfim, me deu até mais do que ele me devia. E ele falou, não, cara, isso aqui é pelo tempo, né? E eu fiquei assim, muito emocionado. Fui para casa, entrei em casa com aquele dinheiro, fiz as contas, deu para pagar todas as contas, ainda sobrou o dinheiro para pagar as contas do outro mês. E eu chorei muito ali naquele momento, porque eu tenho algumas experiências com a manifestação, tá? Ao longo
nossa estadia aqui no canal, né, nossa relação aqui no canal, eu vou contar para vocês algumas manifestações que aconteceram na minha vida fantásticas. E eu fiquei assim, mas todas as vezes, por mais que a gente tenha experiência, quando acontece alguma coisa, a gente fica emocionado, né? Porque você criou, cara, você conseguiu criar alguma coisa, você conseguiu manifestar aquilo. E eu não sei quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo já passaram por essa experiência, mas é algo fantástico. E você falar, vai acontecer assim, eu determino assim seja, assim será, assim é, e você conseguir sentir aquilo e aquilo acontecer de fato. Tudo bem, quando é uma vez só, talvez tenha sido um golpe de sorte, foi ocasional. Mas todas as vezes que eu manifesto alguma coisa, sempre acontece alguma coisa boa. E nesse dia eu me emocionei muito, e não só pela quantia, eu me emocionei pela ação do universo, porque o universo ele veio a se manifestar e me surpreender, porque sempre termino as minhas meditações dizendo: universo, me surpreenda hoje de maneira positiva. Universo, me surpreenda hoje de maneira positiva. Cara, e foi fantástico. Então, isso é possível acontecer também na sua vida. Tá? Isso é possível acontecer na sua história. Eu tenho várias experiências nessa área da manifestação. Né? Então, através da atração, da lei da atração, nós conseguimos trazer para nós, né, tudo aquilo que nós desejamos. E quando é evidente que quando eu estou com atenção plena, tá? Quando eu tenho atenção plena no que estou sentindo, tá? Eu posso escolher como é que vai ser o meu dia. Então quer dizer que você não sente nenhum sentimento, nenhuma emoção negativa? Eu sinto, porque eu estou aqui nesse mundo, né? O próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, ele dá o exemplo, né, como um verdadeiro alquimista que faz a transmutação das emoções, dos sentimentos, né, de um elemento para o outro, de uma emoção para outra. Ele vai me dizer, me ensinar que ele conseguiu fazer dessa forma, e eu também consigo, entendeu? Eu também consigo, você também consegue. Então, quando o sentimento... O que eu faço quando o sentimento negativo passa por mim? Eu olho ele, eu percebo, eu acolho, entendo que alguma coisa aconteceu para que eu sentisse aquilo, mas eu não foco nele, eu não fico com ele. Eu permito que ele passe. Eu permito que ele vá embora. E dê lugar a um outro sentimento, dê lugar a uma outra emoção. Né? E isso através dos meus pensamentos, através de visualização. Como é que eu me vejo, né, nas minhas meditações? Eu sempre me vejo bem, eu sempre me vejo alegre, eu sempre me vejo feliz. Eu começo a meditar e logo um sorriso esboça, sabe? Logo a minha fisionomia muda, porque nesse momento é o momento que eu tenho uma conexão, sabe, com o todo, sabe? Uma conexão com o sagrado, com a espiritualidade, com o universo, com Deus. Seja lá como você tem a sua concepção sobre o sagrado, sobre Deus, né? E aí, nesse momento, tudo em mim muda. Eu sinto as minhas células começarem a mudar, eu sinto a vibração começar a mudar. E aí, naquele exato momento, eu sei que estou vibrando correto. É nesse exato momento que eu começo a manifestar. Porque eu sou uma fonte manifestadora. Você é uma fonte manifestadora. Você é que manifesta para você aquilo que você quer de bom. Você tem o poder de fazer isso acontecer através da lei da atração, dessa manifestação na sua vida. Tá? Então, como é que eu posso hoje começar a atrair coisas boas? Primeira coisa que você precisa é mudar a vibração. Primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua vibração. Se você percebe que agora, nesse exato momento, você está desesperado, né, que você está com raiva, aflito, que você está vivendo uma tristeza profunda e às vezes não sabe nem porquê, talvez a resposta esteja na sua vibração. Na maioria das vezes é a forma com a qual você está vibrando. E como é que eu elevo a minha vibração para eu manifestar aquilo que eu quero? Com sentimentos como amor, como paz, como assertividade,
serenidade, verdade, com atenção plena, mindfulness, com atenção plena, como eu estou me sentindo. Como é que você vai mudar a tua vibração se você nem sabe, nem se conhece, não sabe como você está se sentindo? Com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu curto, com aquilo que eu trago para a minha vida. Por exemplo, tem dias que eu vou dar faxina em casa e eu boto um rock pauleira, boto algo com uma vibração um pouco mais densa, porque aquilo naquele momento é necessário para que eu use aquela vibração, aquela energia para fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu não faço sempre isso. E algumas vezes, por exemplo, como hoje, eu coloco uma música para relaxar. Então, por quê? Porque eu já consegui me conhecer, eu já consigo me reconhecer. Eu sei quando as vibrações estão densas, e aí eu preciso baixar um pouco a vibração. Às vezes eu coloco uma música para relaxar, então faço uma técnica de respiração diafragmática, que é inspirar, encher o diafragma de ar e soltar lentamente pela boca, às vezes contando até 3, 2 e 4, 3, 2 e 4, 3 eu inspiro, 2 eu prendo, 4 eu solto pela boca, porque a respiração, tudo foi criado por um sopro, gente, tudo foi criado por vibração, pela palavra, pela voz, se a gente for usar, por exemplo, cara, esse canal não é um canal religioso, mas eu gosto muito de estudar religiões e é interessante como elas se encaixam uma na outra, como elas vão dando a resposta uma da outra, sabe? Porque o Kai Byron fala que não existe uma verdade absoluta, tudo é meia verdade. E aquilo que é verdade para mim, às vezes não é verdade para você, tá? Mas quando se trata de lei, por exemplo, as leis herméticas, 7 leis herméticas, e a lei da vibração e a lei da manifestação, o que é lei. Você só consegue mudar usando outra lei com ela. Por exemplo, se eu estou vibrando errado, eu uso a lei da polaridade. Quando eu estou vibrando dessa forma, então eu uso a lei da correspondência. E para essas duas leis funcionarem, eu preciso usar a lei da vibração. Então eu vou usando uma lei contra a outra e vou fazendo com que aquilo aconteça, sabe? Então, quando você está sentindo que a vibração não está legal, tenta fazer uma coerência cardíaca, que, por exemplo, me ajuda muito. Nem sempre eu vibro positivamente, nem sempre eu vibro da maneira correta. Às vezes eu também estou naquele dia meio esgotado, eu faço a coerência cardíaca, eu coloco uma mão no coração, uma mão no umbigo, começo a fazer essa respiração diafragmática com olhos fechados, aí eu vou trazendo a minha memória, sabe? Vou trazendo a minha memória, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aqueles momentos em que eu vivi uma alegria, momentos que eu vivi paz, momentos em que eu me senti amado. Eu permito com que esses sentimentos venham surgir no meu coração, eu trago para o meu coração e a partir daí eu começo então a mudar a minha vibração. Porque são esses sentimentos que mudam a tua vibração. Se o ódio tem poder de abaixar a tua vibração, se a escassez tem poder de abaixar a tua vibração, se a ira tem poder de abaixar a sua vibração, o amor, a paz, a serenidade, a verdade tem poder de elevar a sua vibração. Então é desta maneira que você consegue fazer sua vibração mudar. E aí a sua vibração mudando, ela começa então a fazer com que você se torne esse poderoso ímã magnético que atrai para você não pregos enferrujados, sabe? Mas metais preciosos, E outra coisa, toma cuidado com as pessoas com as quais você se relaciona. Porque, por exemplo, aqui... Vamos supor que isso aqui fosse uma taça de cristal e outra taça de cristal. Se eu colocar as duas juntas e fizer uma ressonar, bater numa, a vibração de uma atinge a outra, sabe? E nós somos tão sensíveis a essas vibrações que às vezes você está num dia tão tranquilo e você insiste em ficar em lugares, insiste em estar ao lado de pessoas que só vibram para baixo, que só vibram negatividade. A probabilidade de você vibrar igual a esta pessoa até o final do dia é enorme. E a probabilidade de você fazer essa pessoa vibrar na tua positividade é ínfima. É quase que nenhuma, sabe? Porque, infelizmente, a vibração contrária tem um poder, uma densidade muito forte neste plano, neste mundo que nós vivemos,
sabe? Então, vibração densa traz, sabe, escassez. Vibração densa traz peso. Vibração leve, suave, traz tranquilidade, serenidade, traz amor, sabe? Traz manifestação de coisas boas. Então, a partir de hoje, começa a vibrar de maneira positiva. Começa a vibrar de uma maneira que você consiga atrair coisas boas para você. Começa o seu dia hoje, ao invés de reclamar, rendendo gratidão ao teu Deus, ao teu sagrado, ao universo, aos teus ancestrais. A palavra gratidão tem o poder de mudar a vibração. O Einstein, ele falou sobre isso. E essa palavra é tão poderosa que ela muda as tuas, ela muda o teu corpo físico, sabe? A maneira com a qual as suas células se manifestam, sabe? Ela muda. A palavra gratidão tem esse poder, sabe? E é por isso que eu sempre uso essa palavra. Eu já manifestei muitas coisas na minha vida através da gratidão, através da lei da atração. Bom, eu quero deixar para você, tá, esse vídeo. Quero que esse vídeo alcance o máximo de pessoas, que você tenha um dia excelente, um mês excelente, um ano excelente, com vibração boa, com vida doce, vida suave, vida longa, com muitas conquistas, tá? E quero te pedir que se inscreve aí, dá o teu joinha, tá? Comenta alguma coisa e compartilha esse vídeo para chegar em outras pessoas. Olha, minha gratidão a você que ficou comigo até agora, minha gratidão para você que tá aqui nesse canal, tá? Um beijo no seu coração, um forte abraço.